Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, que a tua relação com o Senhor esteja fluindo assim, ó, de vento em popa, né? Assim que fala, que esteja indo tudo bem. E eu espero também que o que eu vou contar hoje encontre um coração aberto e que mesmo que o seu coração esteja assim, um coraçãozinho duvidoso, e que se você estiver ansioso, preocupado, reflexivo sobre a sua própria história, que de alguma maneira, em algum ponto, o que eu vou compartilhar com você possa te ajudar a pensar um pouco mais sobre a sua história, mas também de maneiras diferentes para a sua história. Porque o que o Senhor vem fazendo comigo é algo que eu acho que eu jamais poderia imaginar que o Senhor quisesse esse tipo de coisa de mim. Mas, enfim, é como é. E eu quero compartilhar hoje com vocês um pouco sobre como o Senhor me deu o nome do canal, porque é o berço de tudo que a gente está fazendo aqui. Foi onde tudo começou. Só que para contar um pouco sobre isso, eu queria voltar um pouquinho no tempo e contar um pouco desse contexto, né? Contextualizar a minha história um tiquinho para poder você entender qual era as minhas aflições, qual era o tipo de pensamento que eu tinha, para que possa fazer algum sentido para você, porque de repente pode ser que esse sentimento que eu tive antes seja o sentimento que você está sentindo agora. De repente isso pode ajudar, não sei. Mas então, acho que por onde eu devo começar? Eu acho que posso começar contando que eu voltei para os caminhos do Senhor no ano de 2022 e eu estava era um tempo em que eu tinha certeza que eu tinha que voltar. Eu havia feito, eu havia participado de muitas coisas e uma delas tinha sido botar meu pé na bruxaria. E quando eu botei o meu pé na bruxaria, coisas muito ruins aconteceram na minha casa. E na mesma hora assim que essas coisas ruins começaram a acontecer, eu entendi que era que eu tinha aberto uma porta que eu jamais deveria ter aberto. E no momento que eu tive essa compreensão, eu automaticamente fui levada a pensar sobre as minhas raízes espirituais. E eu acho que é sobre, tem um pouco dessas minhas raízes espirituais no vídeo anterior, onde eu falo inclusive sobre jejum, sobre ciclo de oração. Mas eu falo também que eu me afastei, né, dos caminhos do Senhor no vídeo anterior. E então, quando eu voltei nesse contexto de saber que eu precisava voltar, eu precisava resgatar a minha vida espiritual de muitos anos, né? De décadas, eu posso dizer. E quando eu voltei, foi assim também um pouco inusitado, porque eu estava em casa e eu não procurei onde era que tinha uma igreja, eu simplesmente eu me arrumei, antes de mais nada, eu disse, eu não vou me preparar para ir para a igreja, procurar uma igreja para depois me arrumar para ir. Não, eu vou me arrumar. E onde tiver uma igreja aberta hoje, eu vou. E eu então me arrumei para ir para a igreja, mas eu não sabia nem que igreja que eu ia. Depois foi que eu pesquisei no Google, igreja, e aí apareceu a igreja mais próxima de onde eu moro. E eu me dirigi até essa igreja. E lá, assim, tudo falava comigo, sabe? Desde a hora que eu cheguei, que estava no meio do louvor, as letras das músicas conversavam comigo. A pregação, a leitura da palavra, tudo falava comigo. Parece que tinha sido assim um encontro marcado do Senhor comigo. E foi. Bom, eu voltei para o Senhor naquele dia. Eu não tinha nenhuma dúvida quando o pastor perguntou se tinha alguém que queria aceitar ou voltar. Eu automaticamente levantei a minha mão. Eu sabia que aquele passo era definitivo para minha vida e eu fiz isso. Quando eu saí do culto, interessante que eu saí muito apreensiva sobre como seria a minha trajetória dali em diante, porque a minha família, né, eu agora uma mulher casada, né, e a minha família não é cristã. Então, como seria? Minha família não é evangélica, mas como é que seria a minha relação, né, com os meus familiares, sendo que eu agora era evangélica, meu marido não era, enfim. Essa era a minha maior preocupação. Mas eu sabia que eu tinha que seguir, então eu continuei. Meses depois, acho que no ano seguinte, em 2023, eu voltei em agosto de 2022. Em 2023, no começo do ano, e aí agora eu não recordo exatamente o mês, eu participei de um evento chamado Revisão de Vidas. E depois desse evento,
Nossa, as pessoas ali, elas tiveram um encontro muito forte com Deus. Realmente era uma revisão de vidas. Eu acho que o nome é perfeito. A gente ficava o dia inteiro imerso numa atmosfera espiritual. Várias atividades aconteciam ao longo daquele dia. E eu não posso nem dar spoiler, porque é um evento que ainda acontece na igreja Sara Nossa Terra. E se a gente dá spoiler, a gente tira a graça para as pessoas que vão participar, né? E foi um dia muito, mas muito precioso espiritualmente para mim. Quando eu saí de lá, eu inclusive falei, né, pro pastor e para a esposa dele, ele falou assim: "E aí, Kali, tá tudo bem?" Eles me perguntaram: "E aí, Kali, tá tudo bem? Você gostou?" Eu disse: "Gente, a sensação que eu tenho é que eu não queria sair daqui. Eu não queria que tivesse acabado. Eu gostaria de ficar aqui o tempo todo, que eu não precisasse sair daqui, que eu não tivesse que ir para casa, porque a sensação era como se, eu não sei, é como se eu fosse um bebê e estivesse me apartando de minha mãe. Eu acho que é mais ou menos isso. Essa foi a sensação que eu tive quando encerrou aquele dia. Então foi muito forte para mim. E naquele dia eu fiz uma amiga dentro da igreja e ela falou assim para mim: "Kali, agora você se prepare, porque daqui a uns 30 dias vai acontecer algo muito forte com você. E você precisa se preparar." E eu não tinha noção do que era. E realmente eu passei por um evento muito marcante, um evento ruim para mim, que foi muito marcante. E eu digo sempre que foi o meu deserto, foi o primeiro deserto que eu passei. Mas o Senhor, ele fez comigo algo muito diferente, porque o Senhor, ele me moeu, de uma maneira, mas assim, foi necessário. Eu sabia que era necessário. Quando eu olho para trás, pelas coisas que aconteceram, eu só posso agradecer ao Senhor, inclusive pelo deserto, porque é no deserto que a gente encontra Deus, é no deserto que a gente se encontra Ele como Pai, né? Bom, quando eu saí dali, daquele evento, e eu passei por essa fase, mais ou menos 30, 40 dias depois, assim, sufocante. E nessa fase, depois disso, eu mergulhei realmente nas escrituras. Apesar de ter sido evangélica e filha de pastor, né, e tudo, eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas dali eu coloquei um propósito no meu coração que eu ia ler a Bíblia. E eu queria ler a Bíblia toda, mas eu queria ler com calma, com tranquilidade. E todas as vezes que eu ia ler, eu pedia ao Senhor para eu sempre oro, né? Ainda hoje eu faço isso. Peço ao Espírito Santo que mostre para mim aquilo que eu preciso aprender no dia de hoje. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu aprenda no dia de hoje com essa leitura? E aí eu prossigo na leitura. E eu nunca li a Bíblia de maneira diferente. Eu estou lendo a Bíblia agora pela segunda vez, e eu leio sempre ela na ordem que ela se apresenta, na ordem de livros mesmo. E então eu li assim pela primeira vez, né? Mas eu sei que existem maneiras diferentes de ler a Bíblia. Tem roteiros diferentes de leitura, mas essa foi a que eu escolhi, que tem funcionado comigo por enquanto. E então eu comecei a ler. E ali o Senhor foi trabalhando comigo. Eu lia uma coisa, mas quando eu ia ouvir uma mensagem, as coisas todas elas casavam. Então, eu comecei a entender que quando eu saía, alguém falava alguma coisa, quando eu estava na igreja, alguém falava alguma coisa, quando eu ligava no YouTube, aqui no YouTube para assistir, quando eu ouvia uma pregação, enfim, quando eu lia, quando eu sonhava, tudo casava com as mesmas coisas que o Senhor estava falando comigo. E as mensagens, elas se confirmavam, ou elas se completavam. E o ensinamento, ele foi vindo, assim. E o Senhor foi trabalhando comigo muito. O Senhor foi trabalhando muito comigo a minha insatisfação profissional. Durante toda a minha vida, como profissional, como nutricionista, e se você não me conhece, né, eu sou nutricionista, e eu tenho um outro canal, inclusive aqui no YouTube, sobre nutrição, onde eu falo de nutrição, que foi um canal que eu fiz há bastante tempo, eu nem tinha voltado para o Senhor quando eu fiz esse canal. Eu sempre estudei muito. Eu me dediquei muito para estudar. Eu fiz a faculdade e depois eu fiz algumas pós-graduações, eu fiz mestrado. E essas coisas, elas nunca me preencheram. Nunca elas me preencheram. Elas também não me fizeram ser a profissional que eu gostaria de ser. Porque quando eu falo isso,
Talvez eu esteja falando disso mais do aspecto financeiro. Eu queria ir mais longe, né, financeiramente, dentro da minha profissão. E eu não consegui ir longe. Não foi para mim, a coisa não aconteceu. E eu sempre fiquei muito chateada porque eu estudava tanto, porque eu me dedicava tanto e as coisas não funcionavam comigo, mas funcionavam para outras pessoas. E quando eu comecei a ler a Bíblia, o Senhor começou a conversar comigo sobre muitas coisas e muitas coisas foram abertas dentro de mim e muitas coisas foram curadas dentro de mim. A primeira coisa que foi curada dentro de mim é essa ansiedade, essa avidez pelo estudo como uma forma de preencher algo que eu não sabia o que era, mas que era a falta do Espírito Santo na minha vida. Eu estudava o tempo inteiro. Essa foi a primeira coisa que o Senhor curou em mim. E aí o tempo foi passando e outras coisas o Senhor foi ajuntando ali, ajustando, até que o Senhor foi me mostrando aspectos dos meus gostos, aspectos das minhas aptidões, a coisas que faziam sentido quando as pessoas falavam comigo, conselhos que os professores antigos me deram, coisas que foram faladas de mim desde criança. E aquela coisa ia perdurando, e quando chegou na minha vida profissional, aquilo se repetia, aquele mesmo elogio se repetia. Eu fui vendo e o Senhor falando comigo na Bíblia que tinha coisas que Ele queria fazer comigo, que tudo aquilo que Ele tinha me dado de ensinamento e de aprendizado nessa educação formativa que eu tive durante todo esse tempo de estudo, não era simplesmente com o único objetivo de ter acréscimo financeiro, e que era o que eu buscava. O Senhor queria mais de mim. E aí, de repente, a história e Ele começou a me chamar, o Senhor começa a me chamar muito para observar e para ver onde eu estava, quem eu era, né? Uma nutricionista com várias pós-graduações, com mestrado, o tanto de conhecimento que eu tinha acumulado, mas também alguém que as pessoas gostavam de ouvir falar, alguém que era professora universitária e que os alunos gostavam das aulas. Enfim, o Senhor começou a me mostrar essas coisas, mas também me mostrou que eu estava estagnada. Onde eu estava com tudo isso que o Senhor tinha colocado na minha mão e estava tudo parado. Eu não tinha feito multiplicar. Eu não tinha feito essas coisas crescerem espiritualmente. Eu não tinha ajudado no reino. E até então eu não sabia de nada disso. Então, tá tudo ok, né? Porque eu não sabia. Só que agora tudo estava indo para esse caminho. E isso tudo veio numa época em que eu estava também, né? Porque, como eu falei para vocês, né? Financeiramente a coisa não encaixava e eu queria crescimento financeiro e a coisa não vinha. Eu comecei a estudar para concurso público e era a primeira vez que eu ia fazer esse concurso que eu estava, né, estudando, pleiteando para fazer, e mais uma vez estudando, que eu estava lá inscrita para fazer, a primeira vez que eu ia fazer esse concurso. E eu comecei a acordar de madrugada. Até que uma noite eu fiz uma prova com o Senhor, porque eu acordava de madrugada e eu achava que era Ele me chamando, mas eu não tinha certeza. E aí, uma passagem na Bíblia, porque lembrem que eu estava lendo a Bíblia pela primeira vez, então eu cheguei em uma passagem da Bíblia que dizia que um profeta, ainda menino, ele não tinha amadurecido ainda, então ele não conhecia o que era. Ele estava dormindo. E ele acordava chamando o nome dele. E ele desceu. O senhor me chamou? Não. Aí ele voltava para o quarto, voltava a dormir, chamava o nome dele de novo. Ele descia. O senhor me chamou? Não. Aí o profeta, que era o profeta ancião, que era o professor dele, né? O mestre, digamos assim, o mestre dele, entendeu que era a voz do Senhor chamando, e aí falou para ele: se essa voz te chamar de novo, diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Acordar de madrugada e tal. Eu tava acordando direto de madrugada, mas eu precisava dormir porque eu tava estudando muito para esse concurso. E eu acordando e sem entender o que era.
Aí, depois que eu passei por essa passagem, e eu ouvi também um pastor falando que quando a gente acorda de madrugada, repetidas vezes, a gente tem que ver se não é o Senhor, né, que está acordando a gente para a gente orar. E eu fiz uma prova, pedi ao Senhor que ele, se fosse ele que estivesse me chamando, que fosse de tal maneira. E a tal maneira ele fez. Então eu entendi que era o Senhor. E eu comecei a acordar de madrugada. E eu levantava, e eu vinha, e eu escrevia tudo que o Senhor estava me falando. Todos os pensamentos, que junto com a leitura, junto com o oração, tudo, eu comecei a escrever, e assim, escrevia muito. Bom, quando faltava mais ou menos, e o Senhor começou a me inquietar, né? A respeito sobre essa mesma mensagem, de onde eu estava, que eu estava parada, que eu estava estagnada na minha história, e tudo aquilo que ele tinha entregado na minha mão, aquilo precisava frutificar de alguma maneira, porque eu já havia semeado muito, né? Tava tudo ali, eu tinha que agora frutificar, mas não era frutificar exatamente financeiramente, era frutificar para o reino, isso é o principal na nossa vida, né? Então, eu comecei a entender que o Senhor queria que eu usasse isso para transmitir para as pessoas. Então, o Senhor começou a falar comigo sobre que tudo aquilo que ele tinha me entregado não podia ficar só em mim. Eu tinha que compartilhar essas coisas com outras pessoas. Só que eu não tinha um lugar para compartilhar essas coisas. E eu comecei a perguntar ao Senhor, onde eu vou compartilhar isso que o Senhor está me dando? Porque eu acordava de madrugada e eu escrevia um monte de coisa que o Senhor estava me dando. Quando eu fazia o devocional, o Senhor também me entregava um monte de coisa. E eu com um monte de informação e um monte de conhecimento acumulado, e como é que essas coisas se juntam? Isso tudo aconteceu, né, na época em que o Senhor também começou a me movimentar dentro do jejum. Eu assisti uma pregação, e eu vou falar o nome do pastor, que se você tiver interesse, você assiste também. Eu assisti uma pregação do pastor Luciano Subirá sobre a cultura do jejum. E a pregação dele foi transformadora para mim, porque ela foi resgatar a minha infância. Então, naquele momento que eu assisti aquela pregação, ela casou com todas as outras coisas, com todas as outras mensagens e todas as outras falas que o Senhor tinha colocado no meu coração. E o pastor é muito claro no final da mensagem sobre a importância que a igreja tinha, a importância que a igreja tinha, a importância que o jejum tinha diante desse contexto dos últimos dias e das últimas chuvas, das chuvas de colheita. Eu entendi que o Senhor o Senhor meio que tinha me preparado, e eu vou dizer que o Senhor tinha me preparado, né? Eu entendi que o Senhor estava me preparando esse tempo todo, desde criança me despertando para o jejum, e agora me formando como nutricionista, e agora me despertando para o jejum, para fazer jejum. E depois eu vou contar um testemunho para vocês de que quando eu estava fora da igreja, eu jejuei várias vezes por coisas, porque eu conhecia o poder do jejum lá atrás, e mesmo fora da igreja eu jejuava, e a coisa funcionava. Enfim, quando eu voltei, eu jejuava, mas eu fazia jejuzinho bem bobinho, assim. Jejuzinho de 2, 3 horas, né? 2, 3 horas que eu falo, acordar de manhã, não tomar café da manhã, fazer meu devocional de jejum, enfim, fazia jejuns mais curtinhos. Mas a partir dessa pregação do pastor Luciano Subirá, voltou assim tudo muito forte dentro de mim, e parece que era a mensagem que faltava para encaixar tudo o que estava faltando, né? Todas as peças se encaixavam, tudo se encaixava. E eu, Senhor, então é isso. O Senhor quer que eu pegue a nutrição, junte com essa necessidade que a igreja tem de compreender o jejum, e os teus filhos entenderem que o jejum ele é benéfico para a saúde e que é benéfico para o espírito, e que enfim, é muita coisa importante, porque é bom para o espiritual, mas é bom também para a alma e para o corpo. Como é que uma coisa pode ser boa para as três, né, para as três partes do que a gente é? Enfim, eu entendi isso ali. Então, mas eu não sabia como fazer isso. Um dia, o Senhor começou a falar comigo mais uma vez, sobre onde ele tinha me treinado no Instagram. Eu fazia Instagram já há alguns anos de nutricionista, e eu meio que
Não vou dizer que eu sou um expert, porque eu realmente não sou, mas eu já estava confortável em fazer isso. Não era uma coisa difícil para mim. De alguma forma, eu poderia começar ali e deixar que o Senhor, ele faria o restante. Eu só tinha que apresentar o que ele estava me pedindo e deixar que ele fizesse o restante. Então, só que como é que eu vou, né? É isso. Eu preciso ter um nome para formar essa casa, né? Porque a gente precisa criar um perfil para poder começar a fazer essas coisas e tudo começou no Instagram. Então, se você está me encontrando aqui no YouTube, Ano da Promessa começou, na verdade, lá no Instagram, a gente está lá desde 2023 e tem muitas lives que foram produzidas todos os sábados. Tem muita live lá sobre jejum, inclusive, que dá para você explorar bastante. Mas a gente vai fazer isso aqui também. Eu precisava criar um perfil, mas eu não sabia como criar esse perfil. Então eu deixei o assunto quieto, disse, Senhor, não sei se é isso, eu ainda estou na dúvida, pode ser que não seja. Vou deixar esse assunto guardadinho no meu coração. Se por acaso esse assunto realmente for teu, o Senhor vai me despertar para isso. Esse assunto não vai morrer, ele só vai crescer no meu coração. E eu tinha ouvido uma pastora falar sobre isso, que quando a gente não tivesse certeza do que era, deixasse, porque o que é do Senhor não morre, pelo contrário, só aumenta, mas o que não é do Senhor, o que é nosso, às vezes acaba a gente mesmo perdendo o interesse. Então eu disse, então vamos botar à prova, né? Deixei o assunto quieto e me resguardei durante mais ou menos uma semana. Também não pensei mais nisso. E pedi ao Senhor que me desse um tempo, porque só faltava uma semana para eu fazer a prova. E eu precisava dormir, porque eu não estava conseguindo dormir, porque ele me acordava 4 horas da manhã, 3h50, 4h40, e eu ficava acordada. Só que quando era de tarde, eu estava com sono e eu precisava estudar. Eu me envergonho de dizer isso, mas foi a verdade. Eu precisava estudar porque eu ia fazer a prova no domingo. Então eu pedi ao Senhor, Senhor, me dá um tempo de uma semana só até fazer essa prova. E aí o Senhor volta a me acordar de madrugada. E a gente volta a conversar. Gente, eu juro que eu fiz isso. E aí o Senhor parou. Eu passei uma semana certinho sem acordar nada. Eu dormia a noite inteira. O Senhor não me acordou. Eu dormi a noite toda. Eu fiz a prova no domingo e fui dormir. E quando foi na madrugada, do domingo para amanhecer a segunda-feira, o Senhor me acordou e falou comigo e disse, eu esperei até aqui. Então eu levantei e comecei a botar em prática. Eu disse, então vamos fazer o nome. Só que eu não sabia qual seria o nome. Eu comecei a conversar com o Senhor sobre o nome. E eu tentei vários nomes, porque quando a gente vai fazer, né, um perfil, a gente coloca o nome lá. E aí, aquele nome que a gente coloca, se ele já estiver em uso, aparece que aquele nome, né, não está disponível e aí ele oferta sugestões para a gente. Só que eu não gostava das sugestões, o que eu procurava não funcionava e eu deixei quieto, disse, Senhor, o Senhor precisa me dizer qual é o nome, porque eu não sei qual é o nome que eu vou usar. E então eu dormi e quando eu acordei, o Senhor falou comigo na manhã do dia seguinte. E aí o nome que ele me deu foi um nome que ele, na verdade, havia me dado em 2022, quando eu comecei a escrever tudo que o Senhor, tudo que eu aprendia na igreja. Eu comecei a escrever na minha agenda e eu tinha anotado esse nome. E eu disse, Senhor, será que é esse mesmo? Então tá bom, vamos lá. Se é isso que o Senhor está dizendo que é, quando eu botar para fazer, vai dar certo. Eu fui lá, preenchi tudo, botei e-mail lá, qual é o nome que você quer? Aí eu botei Ano da Promessa. Todinho, bonitinho, inteirinho, sem ponto, sem underline, sem nada. Ano da Promessa. Quando bateu lá, estava disponível. Gente, é incrível. Ano da Promessa. Ninguém tinha usado. Era inédito. Era para mim. Tava me esperando. Desde 2022, aquele nome. Tava me esperando, tava me aguardando. O Senhor guardou para mim, preservou para mim esse nome. E aí eu comecei o Ano da Promessa no Instagram. Então eu comecei assim mais timidamente, eu diria, lá no Instagram, a princípio compartilhando mais palavras de devocionais, coisas que o Senhor me dava, né, nas minhas leituras. Depois foi que eu realmente comecei com as lives aos sábados. A gente fez várias lives
E aí, lá em 2024, aí a gente veio pra cá. Eu abri o canal aqui no YouTube e comecei a colocar alguns vídeos, mas assim, aconteceram outras coisas. Eu dei uma arrefecida e estou retomando, eu diria, retomando a minha trajetória, porque, de novo, o Senhor tem me chamado mais uma vez, tem falado comigo mais uma vez sobre fazer aquilo que Ele me entregou. E esse eu diria que é o vídeo que acho que vai marcar esse retorno, né? O vídeo anterior, ele conta um pouco sobre a minha trajetória de criança e tudo, um pouquinho sobre mim, mas eu acho que esse é o que marca o retorno, porque ele dá significado a, ao Ano da Promessa, ao canal Ano da Promessa. Então, foi assim que tudo aconteceu. Quando eu pesquisei o canal aqui, o nome do canal aqui no YouTube, o nome também estava disponível, porque o Senhor realmente havia reservado para mim, né, nessas plataformas. E, enfim, nós estamos aí, estamos aqui, assim, caminhando com o Senhor. E eu queria muito, né, dividir tudo isso com vocês, porque eu sei que muitos de nós leva muito tempo perguntando ao Senhor o que é que a gente tem, o que é que a gente pode fazer, de que maneira a gente pode contribuir. E às vezes parece tão difícil de entender, mas o Senhor fala com a gente de diversas maneiras. E não é somente aquela fala tão bonita que às vezes alguém recebe lá na igreja, quando um profeta vem, coloca a mão sobre a pessoa e diz algo tão profundo. Às vezes a gente fica esperando por esse tipo de coisa. E essas coisas, elas acontecem, mas elas não acontecem todo dia e elas não vão acontecer para tudo. E eu já recebi uma palavra desse tipo e eu aguardo ansiosamente que essa palavra se cumpra, mas sobre uma outra coisa completamente diferente. Mas quando o Senhor quis falar comigo sobre isso, Ele usou essas formas que eu estou dizendo. Então, são as formas que eu acho que o Senhor fala com a gente, sabe? No todo dia. E às vezes a gente escuta, acha que mas é coisa da minha cabeça. Eu estou pensando bobagem. E às vezes não é. Às vezes o Senhor, Ele está insistindo contigo nisso, porque de fato Ele está enxergando isso em você. De fato, Ele quer isso de você. Enfim, eu espero que de alguma maneira, né, esse vídeo possa ter contribuído para que você tenha um encontro com o Senhor e que você possa compreender o que o Senhor tem falado contigo. E o Senhor, Ele cria formas diferentes e inusitadas para falar com a gente. E eu diria que o Senhor, Ele faz isso comigo, de pregadores que falam sobre isso, de pastoras que falam sobre isso, de que o Senhor encontra maneiras e o Senhor, Ele tem uma maneira personalizada, né, para falar com a gente. E minha mãe tem um jeitinho dela de conversar com Deus, a minha irmã também desenvolveu um jeitinho de conversar. E graças a Deus eu posso dizer que eu tenho meu jeitinho de conversar com Deus também. E eu acho que você vai desenvolver o seu. Mas fica bem atento, tá? Porque o Senhor, Ele vai falar com você através da leitura, através de pregações, através de músicas que você vai ouvir, que você vai ligar o rádio sem querer, aquela mensagem vai chegar para você, através de uma fala de alguém que vai te encontrar e vai dizer, estava pensando em você, em tal coisa. Tudo isso é o Senhor trabalhando para te mostrar o quanto Ele quer determinada coisa para a sua vida. E é só correr para o abraço. Às vezes é difícil, né? Eu diria que é difícil, não foi fácil, não. Para mim não foi fácil, não. Como de fato, até quando eu dei aquela arrefecida e voltei, também não foi fácil. Estou voltando agora, inclusive. Então é difícil. Mas não é impossível e o Senhor, Ele é misericordioso e Ele está chamando, Ele chama a gente o tempo todo. Ele provavelmente está chamando você. E se você ficou nesse vídeo até aqui, é porque o Senhor tem falado. Você sabe que sim, mas você talvez esteja pensando que é coisa da sua cabeça. Olha, não é da sua cabeça. Vai por mim. Tenta fazer alguma prova com o Senhor. Experimenta fazer uma prova. Ele vai te dar. Se vai te dizer se é a confirmação, se ele confirma ou não. Eu esperei uma semana, mas talvez isso esteja aí latejando no seu coração já 1 ano, 2. E você continua achando que é coisa da sua cabeça.
não é da sua cabeça. Peça só orientação ao Senhor de como fazer o que Ele tem te chamado para fazer, mas não fique sem fazer, porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. É assim que diz a palavra. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que o Senhor fique contigo, que você seja profundamente abençoado e guardado, né, pelas mãos do Senhor. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.